É que ser vítima é uma fatalidade, mas ser vitimista é uma mentalidade. Ser vítima é uma fatalidade, ser vitimista é uma mentalidade. Porque todos nós somos vítimas em algum momento. Você pode ser vítima de um golpe, você pode ser vítima de um abuso, você pode ser vítima de uma agressão, você pode ser vítima de uma perseguição, de uma afronta, de uma humilhação. Isso acontece, não temos ingerência sobre isso. Mas se tornar vitimista, isso é uma mentalidade, e temos responsabilidade sobre isso. Irmão, olha para mim. A mentalidade, ela é tão importante para vivermos a plenitude da vontade de Deus, que a Bíblia chega ao ponto de estabelecer uma condicional: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a minha mentalidade, ou seja, se o meu entendimento não for renovado, eu não consigo experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A mentalidade precisa ser redimida. Eu preguei sobre isso algumas semanas atrás. A Bíblia diz que nós tínhamos uma mentalidade de pecado. Quem além do homem pode sondar a mente humana? E a Bíblia diz: quem pode sondar os pensamentos de Deus, senão o próprio Deus? Mas logo em seguida ele diz: mas nós recebemos o Espírito de Deus. Nós recebemos a mentalidade de Cristo. Você em Jesus carrega a mentalidade do céu. Você não pode mais se mover como alguém que pensa como alguém da terra, porque você se tornou um cidadão do céu. A nossa perspectiva agora é elevada. Nós não vemos mais as coisas como elas eram, nós vemos as coisas como elas são. Era assim, não é mais. A Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, o profeta ele teve uma visão elevada. Ele viu a sala do trono de Deus, ele viu os querubins, e a Bíblia diz que quando ele vê aquela cena, ele tem medo, ele tem temor. Ele fala: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Então um anjo pega uma brasa do altar, toca nos lábios dele, purifica. E aí, naquele momento, uma cena acontece. Vocês estão comigo ainda? Diga amém. A gente vê um homem da terra olhando para a terra e vendo pecado, culpa, juízo. Mas a gente vê os anjos nos céus olhando para a terra e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Vou falar isso de novo, vamos falar isso junto, igreja. Levante suas mãos e declare: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Vamos. E toda a terra está cheia da sua glória. Vamos mais uma vez. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Vamos mais uma vez com autoridade. Diga: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Alguém pode celebrar Jesus? Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Um homem da terra olhando para os céus: ai de mim, que sou um homem impuro e habito em meio a um povo de impuros lábios. Os céus olhando para a terra, toda a terra está cheia da glória de Deus. Dizem que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Do ponto de vista da terra, se o teu olhar é horizontal, tudo vai mal. Os dias são maus, a economia está mal, a política vai mal, os homens são maus, tudo vai mal. Por quê? Porque o meu olhar é horizontal. Mas quando o nosso olhar começa a ser verticalizado, olhamos as coisas de uma outra perspectiva. Passamos a olhar do céu para a terra. E não é esse o propósito de Deus para a igreja? Não é esse o princípio que Jesus ensina na oração do Pai Nosso? Quando orarem, orem assim. Qual que é o princípio estabelecido na oração do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade aqui na terra, como já é feita no céu. Qual que é a vocação da igreja? O comissionamento da igreja? Qual que deve ser o posicionamento da igreja? Trazer o céu para a terra.
as realidades do céu para a terra. Mas como eu trago as realidades do céu para a terra se eu não tenho a mentalidade do céu? Assim como o homem pensa, ele é. Se a minha mente é carnal, eu vou pensar em carnalidade. Se a minha mente é espiritual, eu vou pensar em coisas espirituais. Se a minha mente pensa em milagres, eu vou crer em milagres. Se a minha mente pensa em problemas, eu vou mover a partir de problemas. Aquilo que você utiliza como filtro diz muito a respeito do tipo de construção que a tua história vai ter. Fomos chamados por Deus para nos mover a partir de milagres. Você não vai encarar 2024 segundo os seus olhos naturais, porque os nossos olhos naturais veem aquilo que é natural. Você vai encarar o próximo ano segundo uma visão espiritual, porque a nossa visão espiritual vê o que Deus está vendo. E quando você vê o que Deus está vendo, você passa a falar o que Deus está falando. E o que Deus está falando, pastor, para esse ano? Toda a terra está cheia da glória de Deus. Alphaville está cheia da glória de Deus. Vamos, alguém? Brasil está cheio da glória de Deus. A minha casa está cheia da glória de Deus. A nossa igreja está cheia da glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus. Pastor, que legal, viu que vocês compraram. Está chegando em 9.000 pontos. Vamos celebrar quem está com a gente. Suíça acabou de conectar. Suíça, Bélgica, Emirados Árabes, Austrália, Paraguai, Japão, Inglaterra, Moçambique, Uruguai, Bolívia, Angola, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Canadá e Panamá online agora. E só está começando. Alguém vai dizer, pastor, vi que vocês compraram uma fazenda. Que demais, cara. Quanto tempo vocês juntaram? Não, a gente não juntou. Mas como é que vocês pagaram? Não, a gente não pagou. Mas como é que vocês compraram? Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu aprendi alguns anos atrás, isso mudou a minha história, que não existe igreja pequena, existe visão pequena de igreja. Tá isso aqui. Não existe ministério pequeno, existe uma visão pequena de ministério. Vou compartilhar com vocês aqui. Quando o Kaique veio, e eu pincelei sobre isso no domingo. Kaique é o diretor da companhia de teatro Giovanni Cires, tem vários projetos extraordinários há anos, há mais de 15 anos. Ele falou, cara, eu lembrei de você, eu estava olhando para você e lembrei quando a gente se conheceu, lá no Rio de Janeiro, você vendendo camisa para fazer missões na Bolívia. Eu falei, pois é. Um menino da banca de camisa para fazer missões, agora está liderando uma igreja. Aí a gente começou a conversar, eu fui mostrando o lago, eu falei dos milagres, eu falei do que Deus está fazendo. E aí eu perguntei, cara, e fala um pouco do que vocês estão vivendo. Ele falou do teatro que eles compraram, da peça que eles estão fazendo, da aldeia Nissi. Aí quando ele falou da aldeia, eu falei assim, Kaique, você sabe que eu tenho uma vontade de construir uma vila. Eu tenho uma vontade, cara, de poder fazer algo que vá além da minha comunidade de fé. Eu quero, através do meu ministério pessoal, poder edificar algo para Deus que eu não vá usufruir, que não esteja debaixo da minha autoridade, algo para o reino. Falei, não tem uma terra lá disponível para vender? Aí ele me mandou a foto de onde está o DNC e do lugar onde eles estão plantados. Aí eu falei para ele, cara, eu quero, se for possível, até o final do ano, comprar uma área em Angola para edificar uma vila para órfãos e viúvas. Aí hoje ele me mandou a imagem de satélite das áreas disponíveis. Então, deixa eu te falar uma coisa. O que eu vou, pelos olhos da fé, por misericórdia e graça, realizar daqui a alguns dias ou semanas, é o que eu já sonhava quando eu estava numa banca vendendo camisas para fazer missões. Qual que é a distância entre um menino vendendo camisas para fazer missões e um pastor pai de 3 filhos liderando uma igreja que agora pode investir em missões? Porque não existe ministério pequeno, existe uma visão pequena de ministério. Não existe uma igreja pequena, existe uma visão pequena de igreja. Alguém pega isso aqui em alguma área da sua vida. Não existem pequenas empresas, existe uma visão pequena de empresa. Porque assim como o homem se vê, assim ele é.
Quando eu tenho a mentalidade dos céus, eu penso como os céus pensam. E quando eu penso como os céus pensam, eu falo o que os céus falam. E quando eu falo o que os céus falam, eu vivo o que Deus preparou para mim. Por quê? Porque eu estou sempre correndo na direção dos meus pensamentos mais fortes. Aquela mulher do fluxo de sangue caminhava na direção de Jesus e ela falava: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente eu serei sarada. Se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente eu serei sarada. Ela estava todo o tempo trazendo à memória o que dava esperança. Ela estava confessando, ela estava crendo, e ela se moveu a partir daquilo que creu, e o milagre aconteceu. Levante suas mãos em nome de Jesus, declara com autoridade, diga: aquilo que sem Deus era impossível, diga: com Deus é inevitável. Diga: tudo o que Deus me prometeu, diga: não vai acontecer. Declara com autoridade, diga: já aconteceu. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos lá, conhecer que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho.